Isso, lá na psicobiologia. Eu sempre esqueço o microfone. Bom, então, mas bom, o Luiz aí tá virando um mestre aí no tratamento de dados e tem avançado bastante aí com conhecimento nessa área de bioestatística, então acho que para a gente é um enorme prazer poder contar com a sua contribuição, Luiz. Muito obrigado, tá? Fica à vontade aí agora, vou passar a bola para você, vou ficar aqui quietinho do meu lado aqui. Se precisar de qualquer coisa, a gente estou à disposição, beleza? Beleza, Du, obrigado. Obrigado também pela essa segunda aula, né, que a gente deu a continuidade da aula passada. Eu acho que o pessoal que está aí já assistiu a aula anterior, né? Então, a ideia hoje, pessoal, é que a gente... Deixa eu só... Vocês estão vendo minha tela direitinho? Sim, Luiz, dá para ver. Beleza. Então, o sentido da aula de hoje é para a gente... Vamos dar uma passada rápida, recapitular a aula passada, né, já que foi um tema bastante teórico, né, na verdade eu estou dando uma abordagem mais teórica do que prática, e aí a aula passada, e essa aula a gente vai tentar aproximar mais de uma visão prática, mas ainda vai ter um contexto muito teórico também, certo? Mas é importante para que vocês entendam como é que a estatística, né, a bioestatística entra dentro do processo aí da produção do conhecimento pela ciência, tá? Então, a gente vai seguir nesse caminho. Então, recapitular um pouco da aula passada, e, na verdade, eu quero testar vocês para ver se o conteúdo passado ainda está fresco na cabeça de vocês, vocês compreenderam bem, tá? Então, vou usar o mesmo exemplo da aula passada, mas para a gente retomar mesmo e solidificar esse conhecimento, o conteúdo da aula passada, certo? E aí a gente vai avançar para a gente discutir um pouco da teoria, esse teorema central dos limites, né? Eu vou explicar mais especificamente porque ele é a base que sustenta a gente fazer ciência da forma que a gente faz. Então, como eu falei na aula passada para vocês, tem muito da matemática dentro da estatística, né? Então, a gente usa muito conhecimento matemático e o teorema central dos limites é um conhecimento matemático que fundamenta a forma que a gente faz ciência, né? E aí, chegar mais lá na frente, a gente vai entender isso mais claramente, certo? Entender principalmente o que é um intervalo de confiança, no sentido de como é considerado ele dentro desse teorema, dentro da perspectiva de como é que a ciência produz conhecimento, e aplicar ele, saber como é que a gente interpreta esse intervalo de confiança e como é que a gente consegue tirar algumas interpretações visuais e através também dos testes de hipótese, né, que eu vou falar um pouco sobre o teste de hipótese usando um estudo, para a gente entender como é que é essa interpretação dos dados quando a gente está lendo um estudo científico, tá? E aí eu vou retomar um pouquinho dos tipos de erros que a gente acabou discutindo na aula passada, um pouco desses tipos de erro, mas foi no final da aula, foi bem corrido, e aí talvez tenha ficado dúvidas para vocês e a gente começar a conversar um pouco, tentar dar um pouco mais de profundidade nessa questão dos tipos de erro, para o que a gente tem avançado hoje nesse passo considerando a estatística como um passo importante dentro do estudo científico, né? Desde o cálculo da amostra, isso tem sido recorrente ultimamente, né? Os revisores, as revistas, elas não têm aceitado mais trabalhos que fazem a sua coleta de dados, tudo isso sem considerar um cálculo da amostra, ou a priori ou a posteriori. O recomendado é que seja a priori, antes de começar o estudo, mas às vezes não é possível que isso ocorra e a gente vai ter que fazer isso a posteriori, tá? Eu não vou discutir essa questão priori e a posteriori, mas mostrar para vocês a importância de fazer o cálculo da amostra, exatamente para a gente não cair nesses erros, tá? Porque o cálculo da amostra é um passo importante para a gente, nos nossos dados, nos nossos resultados, não cair nesse erro, tá? Então, recapitulando a aula passada, né, e eu vou querer novamente, como na aula passada, que vocês participem aí, tá? Então, eu vou abrir aqui a tela aqui do chat, tá? Então, participem, certo? Ou falando, se quiser abrir o microfone e falar rapidamente, ou escrevendo aí no chat, tá? Então, a gente começou a aula passada, pensando o primeiro exemplo que eu dei para vocês na aula passada a gente tem um saco, né? Esse saco tem 100 mil ovos, e aí a pergunta que a gente quer, deixa eu
passar para cá. E a pergunta que a gente quer responder é essa, né? Todos os ovos são de galinha que está nesse saco, né? Então, é o problema que a gente tem. Vamos imaginar que isso aí é um problema de pesquisa. Então, todos os ovos são de galinha? Como é que a gente chegaria a saber, né? Como é que a gente podia diminuir nossa incerteza naquela perspectiva que eu conversei com vocês na aula passada, que a ciência não quer a verdade, ela não busca mais a verdade porque ela já considera que a verdade vai ser impossível de ser alcançada. Então, o que a gente precisa fazer é produzir conhecimento para diminuir nossa incerteza em relação aos fenômenos que acontecem na natureza, né? E lembrando aquele outro aspecto que eu tinha conversado com vocês, que é que a natureza é determinística. Então, algumas coisas acontecem na natureza, o que a gente precisa entender é a lógica que ela acontece na natureza para a gente conseguir prever no futuro alguns acontecimentos. É esse o que a ciência faz, né? Então, aí eu vou fazer essa pergunta novamente a vocês, como é que a gente poderia fazer exatamente, saber se todos esses ovos são de galinha ou não, né? Partindo daquela discussão teórica que a gente teve do pensamento dedutivo e o pensamento indutivo. Estou falando rápido hoje. Vamos lá, pessoal. Podem participar aí, certo? Então, a ideia aqui é o seguinte, né? A gente só vai conseguir ver, né, os passos que estão aí em vermelho, a gente só vai conseguir ver se todos os ovos são de vermelho, se nós pudéssemos ver todos os 100 mil ovos, né? E aí a gente poderia confirmar se esses ovos são de galinha, todos os ovos são de galinha ou não, certo? Um outro aspecto, isso aí para a gente considerar que todos os ovos são de galinha, tá? Um outro aspecto que a gente pode pensar é se ocorrer a presença de pelo menos um ovo que não é de galinha, né? A gente já falseia essa hipótese de que todos os ovos são de galinha. Então, é nessa perspectiva, né, do pensamento indutivo, né, que a gente fica medindo coisas para ver se ela nega, né, a gente faz estudos para ver se a gente nega o pensamento inicial, tá? Então, a ciência, ela trabalha na perspectiva do pensamento indutivo, na perspectiva de negar a hipótese de igualdade, né? Então, isso aí vem da contribuição de Karl Popper, né, que o pensamento indutivo, né, que a gente teria que, antes se pensava assim, você ia pegando, olhava um ovo, olhava o segundo, ia olhando vários ovos na sequência, e aí você deduziria que todos os ovos seriam de galinha, ou você esperaria que, quando fosse fazendo experimento, cada ovo que fosse tirado, todos os ovos fossem de galinha. Isso aí é chamado do problema da indução, né? E aí Karl Popper propõe o pensamento contrário. Então, a gente não precisa confirmar a igualdade das coisas. A gente precisa refutar, né, falsear a possibilidade dela ser verdade. Porque aí a gente avança no pensamento de diminuir nossa incerteza em relação àquele fenômeno. E aí é exatamente isso que ele faz, né? É simples, nós precisamos falsear a hipótese de igualdade indutiva, para termos menos incerteza sobre o fenômeno. Assim, essa incerteza permanecerá. Essa nova incerteza que a gente gerou, ela permanecerá válida até que ela seja falseada por uma nova informação, um novo fato, certo? Então, esse o pensamento, é assim que a ciência trabalha. Então, ela não trabalha com a verdade, ela trabalha na possibilidade de diminuir a incerteza, e essa incerteza vai ser mantida até que outra venha e falseie ela, certo? Então, uma coisa que eu não falei na aula passada, mas é importante para vocês entenderem isso, né? O que é uma hipótese, né? Eu falei de forma bem rápida isso aí. A hipótese é uma proposição racional, uma ideia que a gente tem que se admite, independente dela ser verdadeira ou falsa, certo? Então, existe algum pensamento ou algumas evidências que apontam que alguma coisa tem efeito sobre outra, mas aí ela não foi testada ainda, por isso que ela está no campo da hipótese ainda, é só um pensamento racional, ela não foi avaliada para ver se realmente ela é verdadeira ou falsa, né? Só que na ciência, o que é que é exigido na ciência? É que ela precisa ser testada, ela precisa ser confrontada com dados, com fatos, para ver se a hipótese que a gente tinha, né, o racional que construiu essa hipótese e a ideia, ela se evidencia com fatos realmente, né? E uma parte importante da ciência
que isso utilize um método científico para confirmar. Então, não é de qualquer forma que se produz o falseamento ou a validação dessa hipótese, tá? A confirmação dessa hipótese, é através de procedimentos científicos. Então, existe um método científico que precisa ser adequado para o tipo de estudo que a gente está produzindo. Não é de qualquer forma que é feito. Então, em metodologia de trabalho científico, isso aí vai ser abordado com mais calma, ou foi abordado nessa disciplina, se vocês já pagaram. Mas existem procedimentos que precisam ser adotados exatamente para ter o método científico como uma abordagem para falsear ou confirmar a hipótese, a ideia que a gente teve anteriormente, certo? E aí, uma coisa importante, para vocês entenderem também, é que nos estudos científicos nós temos a hipótese teórica, que é o racional, a ideia que gerou a pergunta de pesquisa, e a hipótese seria o que a gente espera que vai acontecer, né? Mesmo que ela seja verdadeira ou falsa, como foi feito na afirmação anterior, certo? Só que dentro da estatística, nós temos duas hipóteses, né? Que é o que eu falei para vocês anteriormente na aula passada. A hipótese estatística, nas hipóteses estatísticas, nós temos a hipótese nula e a hipótese alternativa. Por que nós temos a hipótese nula e a hipótese alternativa? É o seguinte, quando a gente não tem conhecimento sobre alguma coisa, o princípio da parcimônia que eu falei para vocês lá, né, na aula passada. Então, é mais razoável a gente afirmar que o remédio não vai ter efeito do que afirmar que o remédio vai ter efeito quando a gente não tem nenhum dado que confirme isso. Então, a gente parte sempre da ideia de que se a gente não tem nenhuma evidência, não tem nenhum dado que confirme essa afirmação, o mais razoável para a gente pensar é que vai ser igual, certo? Então, o fato da gente assumir que vai ser igual é que também não diz que o remédio não funcione, tá? Simplesmente porque a gente não tem nenhum dado, nenhuma evidência que mostre que isso acontece, então é mais razoável a gente pensar que isso não vai ter influência, tá? E a hipótese alternativa é quando a gente já tem a evidência, já tem algum dado, já tem alguma informação, e essa informação nos permite rejeitar a hipótese nula, ou seja, rejeitando a hipótese nula, a gente aceita a hipótese alternativa como um fato verdadeiro, né? Como um fato realmente confirmatório através dos dados, tá? Então, a gente parte dessa premissa, né? Eu acho que foi uma confirmação do Vinícius na aula passada. Então, a gente, na ciência, sempre parte da igualdade das coisas. A gente parte sempre da igualdade das coisas, porque a gente não tem nenhum dado, nenhuma evidência de que as coisas são diferentes, né? Então, por parcimônia, por razoabilidade, a gente parte sempre de que as coisas não funcionam. Então, o significado prático da lógica toda do raciocínio primeira coisa, na ciência a gente precisa ter informação, ou seja, a gente precisa coletar dados, ter fatos, ter evidências para a gente ter a confirmação ou não da hipótese que a gente formulou por ideia racional, de forma racional, né? Nós precisamos testar a nossa hipótese. Então, a gente precisa usar um teste de hipótese estatística para saber se a hipótese que a gente tem, ela tem uma baixa probabilidade de estar errada. E aí, quando ela tem uma baixa probabilidade de estar errada, a gente tem a confirmação de rejeitar a hipótese nula e ficar com a hipótese alternativa, que é a nossa hipótese que a gente foi pensada racionalmente, tá? E aí essa lógica. Então, geralmente, nós buscamos refutar a hipótese de nulidade porque ela foi construída por parcimônia. Ela não está dizendo que não funciona o negócio. É porque a gente não tem evidência, então a gente parte da ideia de que aquilo não vai funcionar, certo? E aí, a ciência também a ciência moderna, ela não reconhece a verdade, reconhece a verdade provisória, né? Não é a verdade que nunca vai mudar. Né? Vai mudar dependendo do conhecimento que foi gerado posteriormente e falseando esse conhecimento anterior, tá? Então, no final das contas, o que a gente está fazendo é diminuir a incerteza, certo? Então, esse pensamento que é importante que vocês construam,
para a gente ter a noção de limite e do que a ciência realmente contribui na produção do conhecimento humano, certo? E aí eu fiz um exercício com vocês antes, que é exatamente para a gente pensar baseado num problema, né? E aí eu fiz a proposta que é assim, supondo que estamos em 2020, né, um vírus se espalhou pelo mundo, as pessoas estão em isolamento social, e por não existir vacina contra o vírus. E aí surgiu um medicamento que parecia que resolveria o problema, né? Ajudava a resolver o problema, certo? E aí esse medicamento foi proposto para ser usado, inclusive para algumas pessoas que não apresentavam sintoma, então isso aí tinha um risco maior porque esse medicamento gera alguns efeitos colaterais, certo? Então, partindo desse pressuposto aí, desse conhecimento prévio, né, qual seria o pensamento científico que a gente tem que ter, que teria que ter, né? Qual era a nossa hipótese a ser testada? A gente não tem certeza se o medicamento funcionaria ou não para reverter o quadro da patologia, né, que estava sendo instalada, certo? Então, por parcimônia, qual era o pensamento que a gente deveria ter? Era que o medicamento não funcionava, porque a gente não tinha evidência nenhuma que mostrasse que o medicamento funcionava para esse caso específico, tá? Então, o que é que a gente precisaria fazer com o pensamento científico? A gente precisaria coletar dados, certo? Para tentar refutar a nossa hipótese por parcimônia, né? A H0, que não existe, que o medicamento não geraria influência, geraria benefício ou não, certo? Então, é isso que a gente precisaria fazer, coletar dados para saber exatamente se o medicamento funcionaria ou não, certo? E um outro pensamento que a gente teria que ter também essa verdade seria provisória? Então, essa verdade, pela ciência, seria provisória, porque está encadeada com esse outro problema que eu coloquei também aqui, que é um estudo é suficiente para sustentar essa verdade provisória, né? Porque diante dessa situação que a gente está vivendo, a gente está vendo vários estudos que estão saindo com vários problemas, e é isso que a gente tem que ter em mente, né? Um estudo geralmente não é suficiente para sustentar a hipótese, essa afirmação, né? Que é uma coisa que acontece bastante na área de educação física, que é isso, né? A gente vê um estudo lá que funcionou para tal coisa e a gente quer aplicar de forma desenfreada, sem analisar com tranquilidade o estudo, né, para ver se isso foi reprodutível ou não, né? Em outras áreas, a gente tem isso mais forte, por exemplo, a área de medicamento, essas coisas, então, isso é mais forte, né? Precisa ser replicado, né? E a gente vê, assim, diferentes vacinas sendo testadas agora, porque é importante que essas diferentes vacinas sejam testadas, né? É uma coisa importante para a gente pensar, né? Pode ser que os laboratórios estejam usando matéria-prima diferente ou alguma tecnologia diferente, mas será que eles estão usando tecnologia realmente diferente para atacar o mesmo problema? Ou é importante para a ciência também provar que isso aí está sendo testado por diferentes pessoas, né, por diferentes laboratórios, que é uma coisa importante para a gente pensar também, né? Um único estudo não é suficiente para sustentar uma afirmação, é importante que isso seja replicado para confirmar esse procedimento, certo? Então, esse era o passo científico que a gente precisava dar, certo? Tem um outro caso que é bastante importante também aqui, que foi o que aconteceu aqui em Natal, especificamente, né, com a ivermectina. Então, tem um pessoal do comitê, né, de saúde daqui, que foi instalado, acreditando que a ivermectina foi o fator que diminuiu os casos de Covid aqui em Natal, né? Só que eu acho difícil que eles provem isso, né? Na verdade, as últimas notícias que eu vi em relação a isso é que eles estavam tentando achar um jeito de provar que foi a ivermectina que funcionou. Eu acho um pouco difícil fazer isso, porque, assim, a ivermectina foi liberada de forma desenfreada, algumas pessoas tomaram, outras não dá para saber isso, né? Vai ser difícil controlar isso, para saber quem foi que tomou, quem foi que não tomou,
Outra coisa que não foi controlada foi o efeito placebo. Será que a pessoa tomou e o efeito foi de um efeito placebo, porque ela acreditava que aquele medicamento agia contra o Covid, e ela teve contato com o vírus e não manifestou alguns sintomas, né? Então, eu acho que, assim, agora eles estão dizendo que querem mostrar que tem essa associação, mas na minha cabeça vai ser bastante difícil eles fazerem isso. Na verdade, era para ser feito o contrário, né? Se a gente parte do pensamento científico, quando a ivermectina foi demonstrada, né, que, na verdade, foi uma interpretação enviesada em relação a isso aí, né? Eu falo isso porque eu vi o estudo original. O estudo original foi feito in vitro, não foi feito em humanos, né? Não foi feito nem em animal, foi feito em amostra de células. Então, e a dosagem que foi aplicada da ivermectina para a amostra de células foi 10 vezes o que contém dentro de um medicamento, né, dentro de uma pílula de medicamento que é disponibilizado para seres humanos e animais. Então, existem vários fatores que foram influenciados, inclusive os autores do estudo original que apontou essa questão da ivermectina, eles fizeram uma carta aos editores da revista dizendo que tem que ser visto com cautela, isso aí explicando exatamente esses pontos que eu estou dizendo para vocês agora. A quantidade de droga que existia dentro do medicamento que foi usado para as células é 10 vezes maior. Existe uma outra questão, a farmacocinética, né, do organismo humano. Nem toda a droga que entra no nosso organismo, ela é absorvida realmente, né, a quantidade de droga que causa o efeito realmente é absorvida pelo organismo e vai chegar especificamente nas células que estavam sendo atacadas pelo vírus. Então, há uma série de cadeias que demonstrava que possivelmente isso não funcionaria. O que precisaria ser testado era para ter sido feito um estudo analisando o quê? Pessoas tomarem e não tomarem, né? Um grupo de pessoas tomarem o medicamento e outras tomarem pensando que está tomando medicamento, para ver o efeito placebo disso aí, né? Fazer um estudo que fosse feito como foi feito com a cloroquina para demonstrar exatamente se a ivermectina funcionaria ou não. No contrário, aconteceu aqui em Natal, né? Foi usado desenfreadamente e, na verdade, a gente não tem como atribuir se realmente foi a ivermectina que fez a curva diminuir, tá? Mas aí a gente fica nessa ideia da crença de que isso aí foi um fator que pode ter diminuído. Mas aí não foi feito cientificamente, então a gente não tem como mostrar realmente que isso aí foi feito. Um passo importante que a gente precisa entender também é o seguinte: a ciência, pela aquele caso né, da pergunta que eu fiz lá de vocês, do saco de ovos, né, se fosse para a gente olhar os 100 mil ovos que estão dentro do saco, isso aí se torna inviável de ser feito, né? Então, isso é o que acontece naturalmente nas investigações que a gente faz também, né? O exemplo do saco de ovo é um exemplo simples, mas ele faz um paralelo muito bom com a que a gente produz, como a gente produz conhecimento científico. Então, quando a gente vai investigar um caso numa população, a gente não investiga na população por completo, porque a gente não tem acesso à população por completo, é muito caro fazer isso, você vai gastar muito tempo fazendo isso, e no final das contas, quando você encontrar o resultado, é possível que outros fatores podem ter influenciado essa resposta, né, no futuro aí. Então, a gente não trabalha especificamente olhando os 100 mil ovos, a gente separa uma amostra e vê o comportamento nessa amostra para afirmar, né, para fazer uma inferência do comportamento da população, né, inferência aí é fazer uma generalização a partir da amostra que a gente analisou o comportamento, certo? Então, esse pensamento que a gente faz, essa lógica de pensamento que a ciência tem, certo? E mais o que eu quero discutir com vocês hoje o que é que sustenta a gente fazer isso, né, para produzir conhecimento científico, né? Por que eu não trabalho com a amostra toda? Um argumento é impossível pegar a amostra toda. Mas o que é que sustenta, então, o que é que dá subsídio, o que é que dá base, o que é que dá fundamentação para a gente tirar um pedaço da amostra, tirar simplesmente uma amostra e trabalhar com as respostas que ocorrem nessa amostra e ver e inferir o comportamento da população, tá? Quem responde isso, pessoal, né, é o teorema central dos limites.
Então, é através do teorema do central dos limites que a gente tem a base, né, a base matemática para a gente inferir o comportamento através da amostra do que vai acontecer na população, tá? E aí eu vou querer, vou perguntar isso a vocês e vou querer que vocês comecem a participar. Vocês estão mais tímidos, eu acho. Então, a pergunta é, como é possível conhecer a média da estatura da população de Natal? Como seria possível a gente fazer isso? Dá um tempo aí para ver se vocês... Como é que seria possível a gente medir, saber exatamente a média da estatura da população de Natal? Como é que seria possível fazer isso aí? Como é que vocês fariam isso? Aí, no caso, tem que pegar uma amostra, né, da população natal. Certo, uma amostra. Mas vamos partir da ideia do seguinte, Sérgio. Vamos partir de que eu não falei para vocês que a gente trabalha na ciência tirando uma amostra. Como é que vocês pensariam em saber a média da população, a média da estatura da população de Natal? Como é que vocês pensariam literalmente isso? sair medindo todo mundo. Sair medindo todo mundo. Então, a ideia era pensar assim, sair medindo todo mundo. Mas vamos lá, Bruno, vamos pensar no seguinte problema. Se a gente medir no primeiro dia, vamos supor que a gente tem dinheiro e a gente tem tempo disponível para medir a estatura de todo mundo de Natal, certo? Então, a gente vai no primeiro dia medir. Aí, vamos supor lá que, como vocês estão vendo aqui no gráfico, vai dar 1,70, certo? Você acha que no dia 2, a média da estatura vai ser igual à do dia 1 ou vai ser diferente? Como é que vocês veem isso aí? E aí, é igual ou diferente? Eu acho que possa ser diferente de um dia para o outro. Por quê? Vamos lá. Por que você acha que vai ser diferente? Vai ter pessoas que vão morrer, vai ter pessoas que vão nascer, não vai ter essa variação? Então, vai lá. E, tipo assim, pode ser que em um local tenha pessoas mais altas, mais baixas, né? Mas aí, nesse caso aí, não vai ocorrer isso, não vai ocorrer essa influência, Sérgio, porque a gente está medindo todo mundo. Então, como está medindo todo mundo, a gente está pegando todo mundo. A influência que pode acontecer é porque algumas pessoas vão morrer e outras pessoas vão nascer, outras pessoas vão mudar de estatura, né? Você vai ter pessoas que estão em fase de crescimento que estão mudando de estatura, você vai ter idosos que vai estar perdendo estatura. Então, no final das contas, se a gente medir em dias diferentes a estatura das pessoas, a estatura dela não vai ser, a estatura da população não vai ser igual, certo? Então, a primeira coisa é que medir a estatura de todo mundo, a gente precisa medir a estatura para saber a média da população. O que foi que aconteceu? Deu bug aí? Então, o que a gente vai ter é que a média da população, ela não é fixa. Então, e para a gente saber a média da população, a gente teria que medir a população todos os dias. Então, se torna inviável a gente saber disso. Não tem sentido a gente fazer isso, certo? O que a gente quer saber realmente é a média das médias, né? Então, vamos imaginar, a gente sabe que a média está flutuando. Então, a média não é fixa. A média, todo dia, ela está flutuando. Ela está subindo e está descendo, certo? Então, o que a gente está querendo saber é a média das médias, né? Como é que a gente faz para saber as médias das médias? Aí é onde a gente vai avançar no teorema do central dos limites. Então, a partir do teorema central dos limites, ele nos permite saber o conhecimento da média da população sem medir toda a população em dias diferentes, tá? Que é exatamente essa lógica que a gente usa no conhecimento, no pensamento científico. Vamos lá para tentar fazer vocês entenderem essa lógica. Então, vamos imaginar a seguinte lógica. Ó. Nós temos a população aqui, e vamos supor que a gente vai tirar, vamos supor que a gente está fazendo assim, ó. A gente vai tirar o primeiro grupo de amostra de 20 sujeitos, uma amostra de 20 sujeitos, certo? Que vai gerar a média 1, ok? Depois, a gente vai botar esses sujeitos de novo dentro da população e tirar mais uma amostra de 20 sujeitos, certo? Como a amostra da população, como a população é grande,
é impossível que a gente pegue os mesmos sujeitos da primeira amostra, tá? Então, já entra no caso da aleatoriedade aí. É um princípio importante no pensamento aí do teorema central do limite, certo? Então, a gente vai pegar uma segunda amostra de 20 sujeitos que vai gerar uma média 2, certo? E aí a gente vai fazendo até pegar 30 amostras, certo? E aí a gente vai ter o quê? 30 médias, beleza? Se a gente somar todos os sujeitos que a gente pegou nas amostras, a gente vai ter no total 600 sujeitos, beleza? A gente vai ter 30 amostras de 20 sujeitos, que no final dá 600 sujeitos, tá? Pelo teorema central do limite, quando a gente faz isso, se a gente fizer um histograma das médias que são geradas, certo? O histograma ele vai apresentar uma curva normal, certo? Uma distribuição normal. Então, a gente vai ter um centro onde o número, a média, né? A gente vai ter aqui mais concentrado os números que mais se repetem, os valores de altura que mais se repete aqui, a partir das médias das médias das amostras que foram geradas, tá? Só para ficar claro para vocês isso aqui. O que são esses retângulos aqui, certo? Essas barras, elas são cada amostra dessa, tá? Elas são cada amostra dessa, quantas vezes ela se repetiu, certo? Então, pelo teorema central do limite, o que é que o teorema central do limite diz? Que quando a gente pega 30 amostras, por volta de 30 amostras, a gente tem um comportamento de distribuição normal desses dados, certo? Que a gente está pegando. Então, a partir dessa lógica de raciocínio aí, é possível a gente calcular as médias das médias, né? Então, o que a gente estava fazendo é pegar uma amostra, e aí, se a gente pegar a média dessas amostras, a gente vai ter a média da população, certo? Conseguiram compreender essa lógica aí? Ou tá dando uma travada aí? Então, essa lógica do pensamento que faz a gente não precisar medir toda a amostra, toda a população. A gente vai pegando amostras. Só que aí ainda existe um problema, que é o seguinte, quando você faz um trabalho de TCC, um trabalho de pós-graduação, aí, mestrado e doutorado, você pega a amostra 30 vezes, né? Você pega 30 amostras, você pega 30 amostras de 20 sujeitos, não pega, ninguém faz isso, certo? O que a gente faz é o contrário, né? Então, eu vou começar a fazer um pensamento de se aproximar mais do que o que a gente faz na ciência. Então, eu posso pegar uma amostra com menos sujeitos, com a menor quantidade de sujeitos, e gerar uma média, certo? E o que a gente faz nos estudos científicos, a gente pega um sujeito, a gente pega uma quantidade de sujeitos, vamos supor, a gente faz um estudo com 30 sujeitos, só que, estatisticamente, o que a gente deveria interpretar é que cada sujeito é gerador de uma média, certo? No pensamento estatístico, se você pega um estudo com 30 sujeitos, a lógica do pensamento é que cada sujeito está gerando uma média, certo? Eu quero que vocês pensem dessa forma, certo? Para pensar dessa forma, não é que um sujeito é possível gerar uma média, é porque esse sujeito é como se fosse uma amostra. Cada sujeito é uma amostra do estudo, certo? Só que aí o que é que acontece? Quando você tem poucos sujeitos para formar uma média, você fica mais distante de chegar na média que representa a população, certo? Que é o intuito que a gente quer fazer com esse pensamento do teorema central do limite, tá? Aí, só para a gente visualizar de forma mais fácil, eu vou descompartilhar essa tela que está compartilhada, certo? E vou compartilhar para vocês um site para a gente tentar compreender mais claramente essa lógica aí, certo? Beleza? Deixa eu parar aqui a apresentação. Eu vou compartilhar outra tela aqui. Deixa eu ver se vai dar. Vocês estão visualizando a tela? Está acompanhando aí?
Tá aparecendo? Sim, Luiz, dá para ver bem. Beleza. Então, esse site aqui é um site que ele explica, tenta facilitar o que a gente está falando aqui, certo? Então, a gente vai aqui, ó, dentro daqui a gente tem distribuição de probabilidade. Essa distribuição de probabilidade, a gente tem aqui o teorema central dos limites, certo? Então, clicar aqui, deixando rápido. Então, aqui, ó, a gente tem a explicação do teorema central do limite, certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou tentar montar aqui vou mostrar para vocês, ó. Esse gráfico de cima que está aparecendo é o gráfico de distribuição da variável que a gente tem, né? Certo? Então, a gente pode ter um gráfico que se aproxima de uma distribuição normal. Deixa eu encontrar aqui, mais próximo disso aí, certo? Então, a gente pode ter um dado que ele tem uma distribuição normal, que você tem a média aqui no centro e tem uma distribuição dos dados para uma cauda para a esquerda e uma cauda para a direita, certo? E aí, você pode ter um dado que se distribui de forma diferente. Pode ser uma distribuição exponencial, que ela começa mais próximo do zero, ou uma distribuição exponencial em que ela está mais próximo de um valor mais alto, certo? Independente dessa distribuição da nossa variável, o que é que acontece? Vamos supor aqui o seguinte passo. A gente vai pegar uma amostra com um sujeito, certo? Está dizendo aqui, ó, tamanho da amostra. Vai ser um sujeito só que a gente vai pegar. Só que a gente quer que esse dado se repita, vamos supor aqui, 30 vezes, certo? A gente vai pegar uma amostra de um sujeito, eu vou estar recrutando um sujeito, uma amostra de um sujeito, e vou repetir ela 30 vezes, que é o que a gente fez lá, certo? E aí eu vou pedir aqui para ele começar a fazer a nossa amostra, certo? Aí ele fez 30 vezes. Vocês veem aqui, ó, que esse dado parece ter um comportamento de distribuição normal, né? Eu vou até pedir para ele fazer aqui, ó. Ele ficou bem próximo da distribuição normal, certo? Beleza? Agora eu vou aumentar isso aqui, ó, para 5 sujeitos, que era o exemplo que a gente tinha lá. Então, esse gráfico com 5 sujeitos, né, com 5 sujeitos em cada amostra, né, que foi pego 30 vezes, ele se aproxima de um comportamento normal, certo? E o que a gente consegue perceber é que quando a gente aumentou o número de amostras, o número de sujeitos por amostra que a gente está pegando, o que é que aconteceu? Essas extremidades, elas diminuíram, elas ficaram mais agrupadas, certo? Então, a gente está diminuindo o desvio padrão aí dessa amostra, tá? Desse conjunto de dados, tá? E aí, se a gente partir para aquilo que a gente estava fazendo antes, né, para 20 sujeitos, no caso, ele tem um limite aqui no programa, que ele só faz até 15, o que é que vai acontecer? Ó? A gente já tem uma curva normal em que ela está com os valores de dispersão mais próximos do centro, certo? Da média. E aí, ó, você vai ver que ela vai ter um comportamento normal mais claro, certo? Beleza? Então, isso é o que acontece do pensamento da teoria central dos limites, certo? E esse pensamento vale tanto para dados contínuos, certo? Dados que o valor como altura, a altura pode ser 1,70, 1,70,5, 1,71, assim, esse dado é chamado de dado contínuo, certo? Como para dados categóricos, tá? Em que você só tem sim ou não. Então, quando você vai pegar um número de amostras grande, a tendência é que eles apresentam uma distribuição normal, porque esse comportamento independe da distribuição inicial do dado, certo? Então, vou voltar lá para a aula inicial. O passo aqui era para vocês entenderem esse agrupamento, tá? Tem um outro gráfico aqui, deixa eu ver. Acho que é mais na frente. Eu vou parar aqui. Vou voltar a apresentar. Ela. Vocês estão conseguindo acompanhar o pensamento? Como é que tá? Vocês estão... Tá complicado. Então, uma propriedade
Vocês comuniquem aí, se tiver muito complexo o negócio, tá? Uma das propriedades importantes, ainda está confusa, Mariana? Uma das, se quiser perguntar, pode abrir o microfone e falar qual é a dificuldade que você está tendo, tá? Pode ficar à vontade, Mariana, se quiser falar. As propriedades uma propriedade importante do teorema central do limite é o seguinte, tá? Então, se ele vai ter uma distribuição normal, né? Então, o que a gente está querendo pensar, o que a teoria central do limite está pensando, né? O que ela fundamenta para a gente é o seguinte: se todos os dados vão tender, quando a gente fizer uma amostragem, né? Fizer diferentes amostragens, e eles vai tender para uma distribuição normal, a gente consegue calcular a área embaixo dessa reta aqui, certo? Então, a área embaixo dessa reta, né, a área embaixo dessa curva, né, afinal da conta não é reta, a área embaixo dessa curva aqui, ela vai ser chamada da probabilidade. Então, a probabilidade, ela varia de 0 a 100%, certo? Então, o que é que a gente consegue medir, certo? Com essa distribuição normal? Que a gente vai ter uma média dos dados aqui, que foi você tem um conjunto de dados que gerou uma média que vai estar no centro dessa distribuição, certo? E a gente vai ter as medidas de dispersão, que é o quanto os dados eles se afastam dessa média, certo? Que na dispersão, geralmente, quando a gente usa o desvio padrão. Vocês todos conseguem compreender o que é desvio padrão? Vocês entendem a origem do desvio padrão? Todo mundo consegue entender? Então, eu vou mudar a pergunta. O desvio padrão vem de onde? Podem abrir o microfone para falar. Como é que você faz para chegar no desvio padrão? Boa, vem da variância, certo? E a variância é o quê? O que é a variância? E aí, o que é a variância? Beleza, o quanto os valores se dispersam? Eu vou aceitar essa resposta. Mas eu vou tentar explicar o que é a variância. Então, a gente tem um conjunto de dados, a variância das amostras, beleza. O que acontece? A gente vai ter um conjunto de dados, desse conjunto de dados a gente calcula a média, que é o valor de tendência central dela, e aí a gente calcula o quanto cada sujeito, o quanto cada amostra, do jeito que vocês estão falando, quanto cada amostra, ela é diferente da média, não é isso? Não é isso que vocês pensam? É isso que vocês pensam também? Então, o quanto cada valor observado, ele está distante da média, não é isso? Aí o que é que acontece se a gente fizer a soma dessa diferença? Se a gente fizer a soma da variância, o que é que acontece? Não preparei um slide para isso. Isso, que difere da média. O Vinícius está acompanhando. Mas aí é a seguinte, se a gente somar as diferenças de cada valor observado com a média, né? O que é que vai acontecer no final? O valor vai dar 0, certo? Se a gente somar, porque vai ter uns valores que estão acima da média e uns valores que estão abaixo da média. Quando a gente soma todos eles juntos, o valor vai dar 0, certo? Aí o que é feito matematicamente para burlar esse erro que acontece, né? A gente eleva ao quadrado a variância. Vocês lembram de sair da aula? Então, eu não sei nem se foi falado, mas provavelmente foi falado. Então, a gente eleva ao quadrado, certo? Então, quando a gente eleva ao quadrado, os valores negativos, eles se tornam positivos. Então, a soma, no final das contas, a variância vai ser isso. Então, a variância vai ser a soma dos quadrados da diferença do valor observado em relação à média. Beleza? Então, é isso aí. Vocês viram isso aí. Aí, o que é que a gente faz no final das contas? Aí, vamos supor o seguinte. Se você está pegando
como a gente está fazendo? A gente está trabalhando com a estatura das pessoas, né? Aí você levou, aí o que a gente está fazendo elevou a diferença ao quadrado, né? Se a gente fosse apresentar um dado de dispersão, que a gente dissesse assim, a dispersão é a estatura ao quadrado, não sei o quê. Isso fica difícil de compreender, não fica difícil de compreender? Você usar um valor médio e usar um valor de dispersão em que está elevado ao quadrado. Não vai ficar fácil das pessoas entenderem isso, né? Então, o que é que matematicamente foi feito? Como você elevou ao quadrado, a saída é você tirar a raiz, porque a raiz é o inverso do exponencial, certo? Do cálculo exponencial. Então, divisão e multiplicação eles são os inversos, raiz e exponencial são o inverso também, tá? Então, se for elevado ao quadrado, se a gente tirar a raiz quadrada, a gente vai voltar para o valor inicial, beleza? Então, o desvio padrão é o quê? É a raiz quadrada da variância, certo? Matematicamente, ela é isso, certo? E no final das contas, assim, a interpretação simples dela, do que a gente vê, ela é um dado de dispersão, que é o quanto os valores se distanciam da média da amostra, certo? Se vocês prestarem atenção aqui nesse gráfico, certo? Agora que eu recapitulei essa questão do desvio padrão, o que é que acontece? Quando a gente tem a média, o conhecimento da média da amostra, certo? E a gente soma um desvio padrão e subtrai um desvio padrão, a gente vai ter 68% dos nossos dados dentro desse intervalo, certo? Se a gente fizer esse mesmo procedimento com 2 desvios padrão, a gente vai ter 2 desvios padrões, a gente vai ver que vai compreender 95% dos dados, certo? E assim a gente vai, se fizer com 3, vai para 99 e assim vai, certo? Então, essa é uma propriedade importante porque a gente consegue ver exatamente como é que está a dispersão dos nossos dados, como os nossos dados estão distribuídos dentro desse percentual, certo? Então, uma coisa importante para vocês entenderem aqui é o seguinte, quando a gente trabalha com 2 desvios padrão, a gente compreende mais ou menos 95% da nossa amostra, tá? Então, o que está sobrando para cá, do lado esquerdo aqui da tela, é 2,5 e por esse outro lado é 2,5, certo? Então, associe esses números aí para a gente entender um pouquinho mais na frente, beleza? Então, não era para parecer assim, mas vamos lá. Então, aí a gente precisa entender o que é esse intervalo de confiança, certo? Então, o que é o intervalo de confiança? A gente está saindo do passo que, assim, a gente não trabalha com a população, a gente trabalha com a amostra, certo? Então, eu faço só uma medida numa amostra e eu quero inferir esse comportamento para a população, certo? Então, o que eu preciso fazer é achar um intervalo onde, a partir da minha amostra, a média da população esteja contida. Então, é esse passo que o intervalo de confiança permite fazer, certo? Que está dentro lá do teorema central do limite, beleza? Então, o que é que acontece? Nós temos aqui, o intervalo de confiança vai ser igual ao quê? A média, mais ou menos o Z, certo? Quem é o Z? O Z são esses valores aqui de um desvio padrão, 2 desvio padrão, 3 desvio padrão, certo? Então, o Z vai ser o quê? A probabilidade de estar contido dentro do conjunto da distribuição dos dados, certo? Vezes o erro padrão, certo? Então, aqui eu vou começar a botar outras variáveis, que vocês viram o desvio padrão, e agora a gente vai ver o erro padrão, beleza? Que são coisas diferentes, certo? Então, o erro padrão é uma medida, certo? De acurácia da amostra, certo? De acurácia da população. Porque, assim, o que a gente está querendo fazer é, a partir da nossa amostra, inferir um comportamento para a população, né? Para o exemplo que eu estou usando para vocês a partir da nossa amostra que a gente está pegando, a gente quer saber a média a gente vai saber a média da amostra,
a média da altura da amostra, e a gente quer saber se a média dessa amostra, ela contém o intervalo, a gente vai calcular o intervalo de confiança dela para saber qual é o intervalo de confiança que vai ter para a população, certo? Então, o intervalo de confiança vai ser o quê? É um intervalo em torno da média, associado ao grau de confiança Z e uma medida de acurácia da amostra, que é o erro padrão, certo? Então, vou pedir aqui para vocês olharem para esse gráfico aqui, certo? Esse gráfico, ele está falando de duas coisas, de acurácia e de precisão, certo? A acurácia é uma medida em que você tem vários pontos, né? Por exemplo, o que é que a gente está fazendo? A gente está pegando várias médias, certo? Lembra do raciocínio. Cada sujeito que a gente observou a altura, ele está gerando uma média, certo? Naquele pensamento lá. Está gerando média 1, média 2, média 3. Só que quando a gente agrupa todo mundo, eles tendem a ter um comportamento normal. Então, aí a gente entra no teorema central dos limites. Então, pelo teorema central dos limites, cada sujeito está gerando um ponto e a gente está tentando achar qual é a média realmente da população, certo? Então, se a gente calcular o intervalo de confiança dessa média que a gente encontrou, dessas amostras que a gente está pegando, a gente vai poder inferir que aquela média que eu mostrei para vocês, que fica flutuando, ela está dentro desse intervalo, certo? E aí, quando a gente usa um intervalo de confiança de 95%, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, se eu repetir essa amostra 100 vezes, esses dados vão estar contidos, a amostra da população, ela vai estar em 95% dos dados, teoricamente, e 5% não vai estar dentro desse conjunto, dentro desse intervalo de confiança, certo? Então, o teorema central do limite, ele está dando base a exatamente a gente fazer isso. Pegar amostras para saber o comportamento que existe dentro dessa amostra e, através dessa amostra, a gente inferir para a população, certo? E sempre a gente está trabalhando no princípio de quê? Da incerteza. A gente nunca vai ter certeza completa. A gente vai trabalhar sempre com uma margem de estar errado, certo? Isso é eu tentar avançar para outra coisa aqui, que é o seguinte. Com o intervalo de confiança, quando a gente sabe a média e consegue calcular um intervalo de confiança para um conjunto de dados, a gente já consegue ver se esse conjunto de dados, por exemplo, o conjunto de dados A é diferente do conjunto de dados B. Aí eu pergunto para vocês agora, o que é que vocês acham? Esse conjunto de dado A é diferente desse conjunto de dado B? O que é que vocês acham aí? Vocês podem afirmar que ele é diferente? Essa retinha que está passando aqui é um intervalo de confiança, tá? Então, a gente tem a média aqui no valor central, que é essa bolinha, certo? E essa bolinha no valor, essa bolinha aqui central é o valor médio, que é o valor absoluto que a gente encontrou calculando a média a partir dos dados que a gente observou, certo? Então, para a gente inferir estatisticamente que uma coisa é diferente, não basta só os valores médios, né, que a gente está observando, dos dados observados, serem diferentes. É preciso que o intervalo de confiança também seja diferente. Então, a pergunta que eu fiz para vocês esses dados, graficamente, ele já mostra que existe uma diferença. Por quê? Os intervalos de confiança aqui desse gráfico, eles não se tocam. Então, a gente vê que, provavelmente, a altura dessa população, partindo da ideia que a gente está trabalhando com a altura dessa população, ela é maior do que a altura dessa outra população, porque esse intervalo de confiança não se toca. Certo? Aí eu vou avançar para cá, para a gente ir para um estudo, para talvez ficar mais claro essa ideia do teorema. Então, no final, nesse estudo aqui, o que a gente propôs fazer era ver o efeito do esforço físico no desempenho de tiro de policiais militares, certo? O que é que esse estudo fez?
A gente tinha uma hipótese teórica de que se os sujeitos fizessem um esforço físico durante, por exemplo, o policial, quando ele vai fazer uma intervenção, ele geralmente faz tem um desgaste físico, por exemplo, ele pode estar correndo atrás do suspeito, alguma coisa nesse sentido, e aí isso pode influenciar o desempenho de tiro que ele poderia ter necessidade de fazer, certo? Então, a gente queria saber se o esforço físico que os sujeitos fazem diante de uma situação dessa influenciaria ou não o desempenho de tiro deles, tá? Aí, o que foi feito? O desenho de estudo que foi feito a gente fez os sujeitos atirarem quando estava totalmente em repouso, o sujeito tudo tranquilo, eles fizeram os disparos, tá? E aí a gente fez uma medida de acurácia e de precisão lá, de desempenho de tiro deles. E também uma medida o tempo que eles levavam para disparar a arma, certo? E aí, depois que eles fizeram essa primeira parte, né, que é o baseline lá, eles foram para fazer um esforço físico. Então, dentro de uma pista que existia lá, de obstáculos, que remetia bastante à situação do dia a dia do policial, eles fizeram um esforço físico por alguns minutos. E aí, quando eles terminaram de fazer esse esforço físico, imediatamente eles tiveram que disparar de novo no alvo, certo? E aí a gente fez a comparação de que o desempenho de tiro deles pós comparado ao desempenho de tiro pré. Então, a gente queria saber se os desempenhos que a gente analisou foram influenciados por esse esforço físico, certo? Pensando nessa ideia, qual era a hipótese do estudo? É que o esforço físico poderia influenciar o desempenho de tiro, certo? E a hipótese nula como a gente não tinha dado nenhum, a hipótese nula era que a gente não acharia que o esforço físico influenciaria. E a hipótese alternativa é que o esforço físico influenciaria o desempenho de tiro, certo? E aí a gente adotou um nível de significância estatística, né, em torno de 0,05, que é 5%. Ou seja, o que é que a gente está dizendo no estudo? Que a gente assume estar errado em afirmar que o esforço físico tem influência no desempenho de tiro se a gente encontrar um valor de P calculado no teste de hipótese menor do que 5%, certo? Se a gente não tiver um erro menor do que isso, a gente não vai afirmar que o esforço físico influenciou o desempenho de tiro, certo? E aí, para isso, a gente fez o quê? A gente pegou um grupo de policiais, a gente não pegou todos os policiais de Natal, a gente pegou especificamente um grupo de policiais para fazer a inferência para isso, certo? Fazer a inferência para o desempenho dos policiais. E aí existe toda uma característica dos policiais, que foi avaliada no estudo, que remete à condição física de todos os policiais que podem estar relacionados a isso. E aí o resultado que a gente encontrou foi esse, certo? A gente tem aqui o desempenho de tiro e o tempo que eles levaram para realizar os disparos, tá? Então, ele tinha uma quantidade de disparo que agora eu não lembro de cabeça, certo? Aí, assim, considerando que aqui, aqui a gente tem o valor médio nessas barras, certo? O valor médio do pré-esforço e o valor médio pós-esforço. E essa barrinha aqui, ela não é do intervalo de confiança. Essa barrinha aqui é do desvio padrão, certo? Mas olhando esses gráficos aqui, qual é a hipótese que vocês colocam? É que houve diferença, ou que houve influência do esforço físico, ou que não houve influência do esforço físico? Né? Qual foi a hipótese que foi confirmada? A hipótese foi confirmada, foi a hipótese alternativa, teve confirmação, ou a gente voltou para a hipótese H0? O que é que vocês acham aí? Vou avançar aqui, certo? Então, se a gente, aí, pensando na lógica do teste de hipóteses, tá? Não teve significância, valeu, Igor. Que o esforço físico influenciou? Eric, é isso que você pensa? Então, vamos lá.
Tem Igor e Mike que está dizendo que não teve diferença, e o Eric que teve, mas foi pequeno. Vamos lá. Aí, assim, teve, mas foi pequeno, cai numa lógica que é o seguinte: você está considerando o valor médio, né? Nesse pensamento, você teve um valor médio, você está pensando no valor médio ou está pensando na diferença estatística? Lembra que a diferença estatística, ela leva em consideração essa questão do intervalo de confiança, da dispersão dos dados, tá? Não é só o valor absoluto, certo? Então, vamos para cá, para a estatística, tá? Então, aqui, ó, na parte do estudo está dizendo assim, ó, essa parte aqui, ó. Após a realização do esforço físico, não houve redução significante no desempenho, certo? Está dizendo, né, entra lá um pouco no que o Eric está dizendo, que é, a gente observou uma diminuição de 13% no desempenho de tiro, mas comparando as médias, o valor absoluto, não considerando o valor estatístico, tá? Então, o valor absoluto diminuiu 13% no desempenho de tiro, só que quando a gente vai olhar a estatística, tá? Como a gente usou um teste T, aí tá aqui, ó, teste T com o grau de liberdade que a gente utilizou, o valor do teste e o P que está relacionado a esse valor aqui do teste T, que é uma coisa que vocês vão aprender mais na frente quando vocês começarem a rodar teste T, essas coisas, tá? Mas o que a gente vai olhar agora é que esse P-valor, né, para o desempenho de tiro aqui, o que foi encontrado foi um P-valor de 0,39. Então, 0,39 é maior do que o critério que a gente está usando de 5%. Então, com esse pensamento, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que aceitar a hipótese de nulidade, né? De dizer que não houve diferença. Por quê? Porque a probabilidade que o teste está mostrando está dizendo assim, vocês têm uma probabilidade de 39%, que é maior do que os 5% que vocês usaram como critério, para dizer que há diferença, certo? Então, como a probabilidade do teste está sendo maior do que o critério que a gente utilizou, a gente está cometendo um erro se a gente disser que está tendo diferença, certo? Então, aí, qual é o correto a adotar? É não rejeitar a hipótese nula, ou seja, aceitar a hipótese nula, certo? Nesse caso, dizer que não tem diferença. E isso aconteceu também para o tempo de disparo, certo? Com um P-valor de 24%, certo? E também para o índice de eficácia de tiro, certo? Que é outra medida lá de desempenho que a gente analisou. Então, o que vocês vão... a ideia é que vocês entendam que no estudo, quando vocês vão analisar, quando vocês vão olhar, vocês não têm que só confiar se o autor está dizendo que teve ou não diferença, certo? Vocês têm que olhar o resultado estatístico. Porque, às vezes, o resultado... geralmente vai acontecer, né? Geralmente não. Sempre vai acontecer. As médias nunca vão ser iguais, certo? Então, considerar só o valor médio não significa que são diferentes. Estatisticamente, a gente tem que considerar outros parâmetros. E aí, no teste de hipótese, é que envolve esses outros parâmetros e a gente olha pelo P-valor, certo? O P-valor do teste, confrontado com o P-valor que a gente está usando, que foi programado a priori, né, que foi decidido a priori, ele está sendo maior do que o critério que a gente está usando. Então, a gente não pode afirmar que há influência. A gente tem que dizer que não há influência. A gente volta para a hipótese H0, que é a hipótese de parcimônia. Quando eu não tenho nenhuma evidência, que houve influência no desempenho de tiro, a gente volta para a hipótese H0, que a gente não encontrou a diferença, certo? Não existe evidência mostrando que há diferença, certo? Então, entra dentro desse processo aqui da decisão da probabilidade, certo? Então, que eu antecipei para vocês. Então, o teste de hipótese, ele sempre testa a hipótese H0. Então, o P-valor que a gente encontrou no nosso teste, a gente tem que confrontar com o nosso critério, com o critério que a gente está usando, para a gente decidir se rejeita ou se aceita H0. Automaticamente, se a hipótese H0 ela for aceita, né, a gente não pode aceitar a hipótese de que há diferença, que é a hipótese que a gente tá querendo encontrar no estudo.
A gente só pode aceitar a hipótese de nulidade, a hipótese nula, quando a gente rejeita H0, certo? Então, quando a gente trabalha, que é aquilo que eu falei para vocês na aula anterior, quando a gente trabalha com o critério de aceitar estar errado com menor do que 5%, a gente está assumindo a probabilidade de estar certo, né, de menor incerteza, de 95%, certo? Então, se a gente tivesse encontrado um P menor do que 0,5, a gente estaria com 95% de menos incerteza de afirmar de que existe diferença. Como a probabilidade, como o p-valor que deu no teste foi maior do que 5%, né, estava por volta de 30%, 40%, 60%, a gente não pode afirmar isso. Por quê? A gente tem uma probabilidade grande de estar cometendo o erro de aceitar, de rejeitar a hipótese H0, certo? E aceitar a hipótese nula. Certo? Então, eu vou entrar aqui nos tipos de erro, certo? Para a gente tentar juntar as ideias aí e tentar deixar mais claro do que na aula passada. Agora a gente está com mais tempo, mais ou menos uns 30 minutos, para tentar fazer isso aqui, certo? Então, o primeiro erro que eu vou falar para vocês é o tipo de erro tipo 1, o erro tipo 1, certo? Quando é que ocorre esse erro tipo 1? É quando a gente rejeita H0, mas a H0 ela é verdadeira. Então, o que eu quero que vocês comecem a confundir um pouquinho quando a gente começa a falar verdadeiro e diz que não é verdade, tá? Então, a gente rejeita H0. Quando é que é indicado a gente rejeitar H0? H0 é indicado quando o p-valor do nosso teste ele é menor do que o critério que a gente utiliza, certo? Que a gente adotou, certo? Então, que geralmente a gente adota na área da educação física por volta de 5%. É de 5%. Menor do que 5%, tá? Sempre menor, não é menor igual não, é menor do que 5%. Mas a hipótese H0 é verdadeira. Quando é que a gente identifica isso? É quando acontece mais ou menos o que acontece com esse gráfico aqui. O que é que está acontecendo com esse gráfico? Que a gente fez o teste estatístico, beleza? A gente fez o teste deu um p-valor menor do que o critério que a gente usou, de 0,5. Distribuição dos dois dados aqui, a gente vê que esses dois dados, eles estão bem próximos um do outro. Não tem muita diferença entre um e outro, né? Então, isso geralmente acontece o quê? Quando a gente não calcula quando a gente não calcula o tamanho da amostra, tá? Que é uma coisa que não se fazia antigamente. Recentemente é que a ciência tem evoluído para isso e tem cada vez mais instigado as pessoas a fazer. É uma necessidade. Então, quando você faz um projeto de pesquisa, dentro do seu projeto de pesquisa, você já tem que fazer o cálculo da amostra. Dois aspectos são importantes. Um é o aspecto ético, que é você não coletar mais sujeitos que o necessário, ou expor sujeitos a experimentos, como coletar sangue ou fazer outras coisas, procedimentos do estudo, sem necessidade de expor tantos sujeitos. E a outra coisa é porque você tem segurança em relação ao procedimento estatístico, tá? Você não fica aumentando o seu N para chegar na diferença, você exatamente calcula, faz todo o procedimento corretamente, certo? Então, na prática é isso. Ao testar a hipótese, admite-se a probabilidade e o que acontece é geralmente isso. A gente encontra um nível de significância menor, né, o p-valor menor que o nível de significância, só que quando a gente vai olhar os nossos dados, eles meio que se sobrepõem. Então, provavelmente está ocorrendo por um problema de tamanho da amostra, tá? Então, um passo importante para a gente evitar esses problemas é a gente sempre fazer o cálculo da amostra. E por quê? Dentro do cálculo da amostra, a gente já assume, teoricamente, a partir de estudos anteriores, o quanto a gente espera de diferença que seja encontrada. Então, a partir da diferença que a gente espera, teoricamente, porque alguns estudos anteriores já nos dão o apontamento para isso, a gente já vai calcular, já vai fazer o cálculo da amostra e ele já vai dizer a amostra suficiente para a gente encontrar aquela diferença, se ela realmente existe, tá? É uma coisa importante para a gente pensar nisso aí.
se realmente existe a diferença, aquela amostra vai dar a possibilidade de você encontrar essa diferença, certo? Não quer dizer, né, algumas pessoas interpretam equivocadamente, que é assim, quando você faz o cálculo da amostra, é porque você já vai saber o número exato de pessoas para você encontrar a diferença. Não é, certo? Esse pensamento é equivocado. Se realmente existir a diferença, né, na população, né, a gente usando uma amostra dessa população com um tamanho X, que foi determinado pelo cálculo da amostra, essa diferença vai acontecer, certo? Mas pode ser que ela não seja encontrada, tá? Porque a gente vai ter que testar a hipótese, certo? O outro passo que a gente tem aqui, o outro erro que a gente tem, é aqui o erro tipo 2, que é o que ocorre quando decidimos aceitar H0, mas ela é falsa, que é o inverso, certo? Que é assim, a gente tem a gente tem um P calculado no teste, em que é menor do que o nível de significância que a gente está adotando, ou seja, a gente teria que rejeitar H0, certo? Só que o p-valor, na verdade, é o contrário, o p-valor dá maior do que deixa eu só recapitular aqui, que já está bugando minha cabeça também. Então, ocorre quando nós decidimos aceitar H0, porque o p-valor calculado no nosso teste de hipótese, ele foi maior do que o critério que a gente utilizou. Mas quando a gente vai olhar os dados, né, nos gráficos, com intervalo de confiança, a gente vê que existe uma diferença, né, em que os dados não se tocam. Então, o que significa esse intervalo aqui em vermelho? Esse intervalo em vermelho significa o tamanho do efeito, é quanto existe de diferença, né? A gente pode expressar aqui como uma diferença média entre esses dois dados, e também a gente pode, a partir da média e do desvio padrão de cada um dos grupos aqui que a gente está medindo, a gente calcular o tamanho de efeito, né, que existe desse experimento que a gente fez. E esse tamanho de efeito é o que é usado para a gente fazer o cálculo da amostra, tá? Que é o que estudos anteriores. Então, se eu estou vendo alguns estudos anteriores que têm mostrado que existe um tamanho de efeito X, quando a gente for fazer o cálculo da amostra, a gente vai usar esse tamanho de efeito exatamente para calcular a amostra necessária que a gente precisa ter para achar esse tamanho de efeito, ou próximo desse tamanho de efeito, e poder fazer o nosso estudo, tá? Então, isso ocorre por quê? Porque, às vezes, você tem uma amostra muito pequena, certo? Às vezes, você tem uma amostra pequena. Entra todos os dois erros no cálculo da amostra. O cálculo da amostra, ele resolve os dois problemas, tá? Então, quando você faz o cálculo da amostra, você já evita o problema aí dos erros do teste de hipótese. O que acontecia antigamente nos estudos anteriores é que ninguém fazia o cálculo da amostra, simplesmente ia coletando os dados e achava a diferença, e no final das contas, o que é que acontece? Às vezes você encontra a diferença, só que a sua amostra, ela não tem poder suficiente para confirmar aquela diferença, certo? Então, é mais ou menos o que acontece nesse outro teste. Então, você encontra a diferença estatística, mas a sua amostra não tem poder de confirmar isso. Então, o que acontece é que a gente precisa encontrar a diferença estatística pelo teste de hipótese, pelo nível de significância, e a gente precisa ter um tamanho de amostra suficiente para que tenha poder para confirmar a diferença, certo? Porque se a gente não tem esse poder, a nossa amostra não tem esse poder, a gente está incorrendo o risco incorre no risco de estar afirmando que uma diferença existe quando ela não existe. Existe outro fator que está influenciando para que essa diferença tenha existido. A gente não tem um tamanho de amostra suficiente, então a gente não tem uma representatividade suficiente na nossa amostra da população. Então, pode ser que o comportamento da nossa amostra é que está influenciando os dados, e não como ela não representa a população de forma adequada, a nossa inferência ela fica comprometida, certo? Então, reforçando aqui, é importante que se faça o cálculo da amostra nos estudos, né? Usando as informações de estudos prévios
E uma outra limitação que a gente encontra é que, às vezes, a gente está fazendo um estudo muito novo, com um desenho muito novo, em que outros estudos ainda não tem dados a priori para sustentar a diferença que você pretende encontrar. Então, a recomendação é que se faça um estudo piloto para você ver se qual o comportamento esperado das variáveis, e a partir desse estudo piloto você estimar o efeito, né, o tamanho de efeito, e aí calcular o tamanho da amostra. Ou então você parte de um tamanho da amostra teórico, né, um tamanho de efeito teórico, que você julga que é possível você encontrar com o seu estudo, e aí você faz essa abordagem, tá? Só que é importante considerar um fator bastante importante aí, que é o seguinte: quando a gente usa esse passo teórico para calcular o tamanho do efeito, o que é que acontece? Quando o tamanho de efeito é muito grande, a exigência de uma amostra, a exigência da amostra é pequena, o N vai ser pequeno, quando a gente tem um tamanho de efeito muito grande, certo? Quer dizer assim, quando a diferença é muito grande entre as coisas, a gente precisa de poucos sujeitos para conseguir uma amostra suficiente para encontrar essa diferença, tá? Aí é um erro que geralmente a gente tem cometido, que é o seguinte: usar tamanhos de efeitos que não são a realidade do fenômeno que a gente está estudando. Então, a gente usa um tamanho de efeito grande para um fenômeno que, para o comportamento do fenômeno, ele não gera esse tamanho de efeito grande. E aí, gera uma amostra pequena, e aí, quando você faz um estudo, você vai cair no erro do mesmo jeito. Então, isso destrói um pouquinho do que eu tinha falado antes, do cálculo de amostra. O cálculo de amostra, sendo bem feito, com o tamanho de efeito sendo considerado do fenômeno que você está investigando, ele vai gerar um tamanho de amostra seguro para a diferença que você quer encontrar. Quando você usa um tamanho de efeito aleatoriamente, sem considerar o aspecto teórico do fenômeno que você está estudando, então você pode cair no erro tipo 1 e no erro tipo 2 da mesma forma. Então, assim, um exercício que é importante, que geralmente a gente não faz, né, na nossa rotina, é observar o comportamento das nossas variáveis, as variáveis que a gente está investigando. Então, é um passo importante, né, avançar, assim, os professores orientadores, tal, o Eduardo, o Hassan, que está acompanhando essa aula, é importante que estimule os alunos, assim, como é a distribuição das variáveis que eu estou estudando e do fenômeno, né, que eu estou querendo experimentar. É um efeito grande que a gente espera encontrar, ou um efeito pequeno, então tudo isso já vai influenciar no tamanho da amostra. E é importante que o aluno conheça também o fenômeno que ele está estudando, exatamente para não cair nesses erros, tá? Então, uns passos que a ciência está cada vez mais chegando aí para a gente fazer as coisas com maior clareza em relação a isso. Na prática, o que acontece é o seguinte: o erro tipo 2 é o chamado beta. Minha tela está saindo aqui o tempo todo. O erro tipo 2 ou o erro beta é que a gente assume assim: eu posso assumir que a diferença que eu encontre seja menor do que 20%, né, o beta. Então, se eu uso um valor de 20%, eu vou ter um poder de teste de 80%, que é a sensibilidade, certo? A sensibilidade do meu teste de hipótese é assim: se eu calculo minha amostra com 20% de beta, é porque eu estou assumindo a probabilidade de que minha amostra vai ter um poder de pelo menos 80% de afirmar a diferença que eu pretendo encontrar, certo? Então, trabalhar exatamente nesses contínuos aí para a gente conseguir compreender isso aí, tá? Para a gente ter um estudo que, desde o cálculo do tamanho da amostra, tudo isso seja considerado, certo? Então, dos tipos de erros estatísticos que a gente tem, né, resumindo aqui nessa tabela, o tipo de erro, teste de hipótese, decisão em relação ao H0 rejeitar aqui quando ela é verdadeira. Então, eu posso estar assumindo um erro lá, assumindo um erro alfa de 5% e dizer que tem diferença quando ela não existe, tá? Quando a diferença não existe, quando a H0 é verdadeira. E aqui, o erro de aceitar a diferença quando
H0 é falsa, certo? Então, esse quadro ele resume essa ideia do que eu vim construir. Então, a ideia que eu tinha hoje era exatamente a gente voltar a esse passo de a gente compreender como é que a ciência formula, qual é a base teórica que a gente tem porque a gente trabalha com amostra para inferir para a população e quais são os cuidados que a gente precisa ter em relação quando a gente calcula, quando a gente usa a amostra para a gente fazer inferência para a população, certo? E aí, recapitulando só mais um aspecto que é o que eu reforcei bastante lá naquela parte prática para vocês, é que um estudo só não é suficiente para afirmar que o fenômeno existe realmente, né? Então, e o que é que acontece? Geralmente a gente não faz um estudo com várias amostras diferentes. O que acontece na ciência? É que esse procedimento ele precisa ser replicado, né? Então, eu faço um estudo e mostro que uma variável tem uma influência sobre outra, certo? Aí, outra pessoa em outro lugar do mundo vai fazer um estudo parecido com o meu, que vai confirmar ou refutar essa hipótese que eu tinha confirmado. E aí, o que é que vai acontecendo? Diferentes pessoas vão estudando o mesmo fenômeno com diferentes amostras, ou amostra um pouco parecida, e replicando esse estudo em diferentes perspectivas, tá? Aí, o que é que vai acontecer? A gente vai ter diferentes estudos mostrando o comportamento desse fenômeno que a gente está analisando em comum. Aí, alguém vai fazer o quê? Vai fazer uma meta-análise, que é o quê? Sintetizar toda essa informação que está disponível na literatura para dar um veredito em relação, assim, se aquele fenômeno, ele acontece realmente. Então, a gente tem que entender esse passo da ciência, que é, a gente faz os estudos originais, né, os estudos experimentais originais, no sentido de contribuir no conhecimento que a ciência está produzindo. Que no final, alguém vai pegar todo esse conhecimento que a gente está produzindo, junto com outros conhecimentos de outras pessoas, e sintetizar numa informação que seja mais clara, para dizer se aquele fenômeno existe, consolidado realmente ou não, por vários estudos, tá? Então, a ideia aqui, só para a gente associar essas informações, então, cada estudo, pontualmente, é como se fosse uma amostra da população. E aí, quando alguém faz uma revisão sistemática, essa pessoa que está fazendo a revisão sistemática está pegando cada amostra, né? Cada estudo seria uma amostra, ele está juntando tudo, e no final vendo se, quando a gente junta todas essas amostras juntas, no final, o comportamento médio desse fenômeno, ele é favorável ou não à hipótese inicial. Então, mas esse procedimento que a ciência faz hoje, atualmente, e assim, para que vocês entendam também a importância dos estudos de meta-análise e dos estudos primários, os estudos originais, que investigam alguns pontos específicos, mas que no futuro vai contribuir para esse estudo secundário dar uma informação com maior substância em relação a todo o conteúdo que existe na literatura, né? E é importante fazer isso, porque a gente tem um problema na ciência da publicação, porque as revistas muitas vezes se negam a publicar estudos que não deu significância estatística, né? Não foi positivo, como é chamado, né? Ou seja, a hipótese teórica que foi julgada, né, foi pensada a priori, né, de que existia influência de alguma variável sobre outra, não ocorreu no estudo, então as revistas geralmente não querem publicar isso aí. Então, a gente tem esse viés também, então é importante que estudos sejam produzidos e que, independente do resultado que foi encontrado, né, que a gente consiga publicar eles e que esses estudos sejam disponíveis para que as pessoas que vão juntar esse material e resumir essa informação, elas tenham o conteúdo completo dos dados que já foram produzidos na ciência para fazer o resumo de forma mais acurada, certo? Então, é essa a lógica da produção do conhecimento e usando o teste de hipótese e fundamentado no teorema do limite central, certo? Central do limite, tanto faz uma coisa ou outra, beleza? Então, é isso. Eu fico por aqui e espero ter ajudado vocês aí. Certo, Luiz. Valeu, cara. Obrigado aí. É um conteúdo bastante denso, né? E eu acho que
trazer essa quantidade de informações assim, com esses exemplos, tudo, acho que ajuda muito, né, para os alunos conseguirem enxergar, né, todas essas diferenças. A gente sabe que tem muitos termos que às vezes o pessoal tem um pouco de dificuldade de separar eles, né? Mas eu acho que tendo esse primeiro contato assim é sempre importante para os próximos passos que virão, né? Acho que isso, sem dúvida, vai ser bastante importante. Pessoal, vamos abrir para perguntas. Quem quer fazer perguntas, comentários? Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar? O pessoal ficou meio com... Acho que foi denso demais. Fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa, porque pensem o que... Mesmo que vocês estejam pensando que é besteira, mas pensem. Mas podem falar. Terminando de processar. O pessoal está processando aí. Normal, pessoal. Fiquem tranquilos. Acho que a gente tem uma grande vantagem hoje em dia, e que acho que é uma das grandes maravilhas dessa situação, apesar de ser poucas, mas acho que dessas poucas, a maravilha de poder gravar a aula, né, Luiz? Vocês podem rever, aí vem em 0,5, vem em 2x, vai vendo com calma aí. Exatamente, né? Acho que isso é uma coisa importante. Aí você pode voltar e aí as dúvidas que podem vir surgir, né? A gente entra em contato com a gente, né? O mesmo com o Luiz aí, tenho certeza que a gente vai conseguir esclarecer. Né? Acho que esse é um ponto bastante positivo, né? E até, assim, guardar isso, que talvez lá na frente você pode retornar, né? Isso, sem dúvida, vai ser bastante útil quando chegar ao TCC lá na frente, né, Luiz? Isso. Boa. É importante isso aí para vocês. Não, e é importante também para a vida social de vocês, né? Já que a gente está vivendo essa época assim de uma desvalorização da ciência, as pessoas não compreendem direito o que é, como é esse processo. Então, assim, as duas aulas que eu ministrei aqui, fiquei pensando nisso. E vocês, que é importante, porque, assim, muita gente sai da graduação, mas, às vezes, não tem nem noção do que é o procedimento de construção do conhecimento científico. Então, é importante que vocês saiam da graduação tendo essa noção mínima desses passos, né, entendendo o limite de cada coisa, onde é que a gente está baseado, né? Então, é importante a gente fazer isso para que pode ser que no futuro, mesmo que vocês não sigam uma carreira acadêmica, mas vocês caiam em algum campo que vocês se deparem com essas situações, né? Inclusive, agora, ultimamente, abriu para profissional de educação física trabalhar na área de saúde. Então, vocês, tendo conhecimento sobre esses aspectos, vocês podem estar contribuindo nesse sentido também. Não, a questão da bioestatística, ela, assim, transcende, né, para várias outras áreas. A gente tem utilizado, em alguns momentos das aulas anteriores, aspectos bem assim, aplicados dentro de uma academia, né, dentro de um conjunto de dados de frequência cardíaca, né, ou da percepção de esforço, ou da taxa de frequência dentro da academia. Então, entender, conseguir elaborar um gráfico, interpretar o gráfico e saber se é diferente de um dia para o outro dia, né, são procedimentos que colocam o profissional num patamar totalmente diferente, né, e quando mesmo que talvez em alguma situação talvez você não saiba efetivamente fazer, mas consegue entender e interpretar, né, já é um ponto bastante avançado, porque a gente, né, depois quando você precisar de fato fazer, talvez que sejam, né, clicar no programa estatístico, fazer algumas coisas mais técnicas. Hoje a gente tem o YouTube, que ajuda muito, né? Então, se a gente pedir ajuda ao YouTube, isso vai ser um passo bastante que vai contribuir nessa parte, principalmente técnica, né? Do procedimento técnico, de onde clicar, o que fazer. Mas a interpretação, ela
demanda um pouco mais, né? Então, essa fundamentação que você trouxe para a gente, eu acho que vai ser exatamente nesse sentido, né? Da capacidade de conseguir interpretar essas diferenças, né? Acho que é bastante interessante. Bom, pessoal, então, Luiz, mais uma vez, obrigado, tá, cara? Valeu mesmo, excelente. Um enorme prazer aí poder contar e parabéns pela aula, foi muito, muito boa mesmo. Obrigado, tá? Então, eu vou encerrar a aula agora, pessoal, e assim que eu conseguir terminar de processar aqui o vídeo, já anexo lá no SIGA para vocês poderem revisar. Tá joia? Beleza. Valeu, Dudu. Obrigado Falou, aí. Valeu. então. Valeu, Tchau, um pessoal. abraço. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. É.